Bom, gente, boa noite aí novamente, para quem eu ainda não dei boa noite. Como comentamos a semana passada, essa semana nós vamos fazer uma semana de resolução de exercícios, que são os exercícios referentes à elaboração de um traço de concreto, que nós começamos a ver esse assunto na quarta-feira passada. Inclusive deixei um exercício para vocês, e é esse exercício que nós faremos a correção dele hoje. E eu vou deixar um outro exercício hoje para que nós façamos a correção dele na próxima quarta-feira, tá? Então essa semana temos todos que estar bem craques, né, na questão de elaboração de um traço, que é o grande objetivo dessa disciplina, como já falamos lá atrás. Um dos principais objetivos dessa disciplina é que consigamos elaborar um traço de concreto para que se chegue naquelas características desejadas que já tanto discutimos na primeira parte da disciplina, né? Economia, uma boa trabalhabilidade, qual a função do concreto, para que se destina determinado concreto, né? Para que eu preciso de um concreto mais fluido, menos fluido, né? Entenda-se fluidez como a trabalhabilidade em si, né? Então, qual que é o grande objetivo desse concreto? Ele é usinado, não é usinado? Enfim, essas discussões que nós já tivemos. E a grande verdade é que mesmo após a conclusão da disciplina, mesmo após a conclusão do curso por parte de vocês, essa discussão ela vai continuar durante toda a sua vida profissional. Os colegas aqui que já trabalham na área sabem que isso é verdade, porque concreto é um assunto que você sempre tem a mais a aprender. Se você tem a teoria, é interessante que você veja na prática. Se você tem a prática, é extremamente interessante que você saiba a teoria. E mesmo você tendo a prática e a teoria, sempre há mais a se buscar. Como já falei para vocês lá atrás, um dos principais livros que nós temos aí na literatura que fala referente de concreto, que é de um autor americano, na verdade, né? Ele é filho de indianos, o sobrenome dele é Mehta, né? O nome do livro é Concreto, tem mais de 700 páginas. E aqui, né, no Brasil também, dado a sua grande tradição, né, em concreto, temos grandes especialistas em concreto, né? Um deles, o professor Petrúquio, né, que já, provavelmente eu creio que ele já tenha falecido, mas também ele tem excelentes livros que tratam a respeito de concreto. E um dos objetivos dessa disciplina é trazer um pouco desse universo de concreto para aqueles que já conhecem, que já estão atuam na área, e não só na área, mas principalmente em campo, porque concreto é uma coisa muito do visual, né? Nós temos que ter o visual, o tato, né? Você sentir o concreto. Isso é muito específico de quem já está em campo, né? Quem atua na área.
Mas a gente tem que levar esse mesmo recado também para os demais colegas que ou que não são da área ou que são de escritório, enfim. Esse é o grande intuito, né? Um grande objetivo particular da minha parte, né? Levar um pouco dessa experiência, dessa vivência para todos. E, enfim, depois dessa introdução, mais para dar tempo ainda dos demais colegas a entrarem, acredito que a maioria já tenha entrado, eu faço aquela tradicional pergunta já, até porque a semana passada a gente teve muita informação nova. Dificuldades na resolução do exercício, parto do pressuposto que todos tentaram, né? E é o que se espera, tá? Você não tentando e só pegando a resolução, você não está enganando eu, você está enganando você mesmo, né? Então, parto da confiança aqui que todos ou a grande maioria tentaram fazer, né? E quais as dificuldades que vocês encontraram? Ou não houve dificuldades? Nada? Rafael, sinceridade, eu olhei, mas eu não consegui fazer. Certo? Quero Não mais. não pela dificuldade em si, né? É Aham. que eu me atrapalhei com algumas coisas minhas que não foi de escola e não dei prioridade. Não, tranquilo. Sinceridade é essa, Eu gosto disso, tá? eu gosto que vocês falem, mas eu tenho certeza que você não é o único. Eu quero ouvir os demais. Eu também não, professor Wellington. Ok. Agora eu quero um que tenha tentado fazer e que fez e se encontrou alguma dificuldade, sim ou não. Professor, eu até tentei fazer, só que eu acho que eu me perdi no contexto aí do passo a passo. Ele tem que ser seguido no passo a passo, né? Então Certo. eu dei que me perdi aí eu preferi deixar aí para me pegar essa sequência que o senhor vai passar, para mim estar me situando nesse passo a passo aí, que ele é meio complicado, sim. Na verdade, legal a colocação. É isso mesmo que eu quero que vocês façam, porque eu preciso dessas informações justamente para eu poder me nortear aqui como que eu vou dar aula, né? Legal ter falado aí do passo a passo. Realmente, eu acho que o que mais tem de dificuldade é você seguir uma sequência, né? Por isso que isso aqui é igual a andar de bicicleta. Você fez um, fez dois, fez três, você cai na primeira, cai na segunda, depois você pega o jeitão do negócio e vai embora. Um dos grandes problemas que eu vejo que há realmente é essa sequência aí de fazer o passo a passo, tá? Então eu já deixei aqui uma folha de Word aberta e nessa folha nós vamos fazer esse passo a passo aqui na resolução desse exercício, tá? Como disse, vou depois dessa correção, vou deixar mais um, né, em aberto para que vocês façam para quarta-feira. Lembrando, na nossa avaliação lá da semana do dia 11, acho que é dia 16 a nossa avaliação, acho que 18 é uma sexta. 18 é uma sexta. Então a nossa avaliação é na quarta, dia 16. Certeza que vai ter algum exercício desse. Provavelmente uns 2, 3. E provavelmente, tudo isso também depende do meu tempo, não vai ser igual para todo mundo, tá? Então, aqueles que aguardam o colega aí para poder pegar a resolução, tirem o cavalinho da chuva. Eu vou mudar tipo resistência, vou mudar slump, enfim. Informações que não tem como você pegar do colega. A não ser que seja um colega muito bonzinho e faça o seu e o dele. Eu não faria. Então, por isso que eu quero ouvir as dúvidas, sejam elas quais for, e eu gostei aí da colocada aí da questão
do passo a passo, que esse sim é um grande problema que eu vejo que acontece bastante. Bom, a minha dúvida foi complicada logo no início. Na hora que você tem que fazer o FC 28 lá, e o segredo, que eu vou falar a verdade, eu olhei só o início do vídeo, né? Aí você tava mostrando que você tem que olhar no gráfico primeiramente. Aí pra achar o valor eu fiquei com uma dificuldade. Essa é uma dificuldade que eu vejo que é encontrada bastante também. Se acostumar lá com o gráfico de Abrams, né? Com o Abaco. E também é uma dificuldade pertinente, tá? Então, a dica, né, que eu sempre falo é... Eu sei que nem todos têm impressora em casa, eu também não tenho impressora em casa, é normal, né? Não tem impressora em casa. Mas o legal, o ideal mesmo é a gente imprimir uma curva dessa de Abrams e fazer a interpolação com uma régua, né? E aí você acostuma com esse manejo aí desse material. Bom, dado esse vai ser o norte, né, da nossa aula, essas duas dúvidas aí colocadas por vocês, já dá pra gente começar aqui a aula, tá? Lembrando, tá? Eu tô ainda depurando a ideia, mas é muito provável mesmo que sejam provas realmente individuais. É muito mais trabalho para mim, mas é a forma que eu encontrei aí de ser honesto com a minha consciência. Então, dúvidas, quero vê-las, tá? Bom, eu literalmente, eu vou falar a verdade, eu sei um gráfico em mãos, aquela tabela do consumo de água, massa fina, eu, olhando o meu caderno assim, eu falo assim, ó, não sei fazer não. Só com o gráfico assim impresso, bem que você disse na aula passada, imprima as tabelas. O ideal é imprimir porque você consegue rabiscar, né? E, enfim, se vocês são igual eu sou meio antigo, assim, né? Eu gosto de papel, gosto de folha, gosto de rabiscar. Eu não me dou muito bem com esse negócio de tela de celular, tela de computador, de ler livro em celular, ler livro em computador. Eu gosto de papel, né? Então, se vocês são assim também, recomendo que imprimam, né? Até se habituarem aí a usar bem o material, principalmente a parte lá que a gente vê o fator água-cimento, que a gente faz uma interpolação lá no gráfico. É interessante que vocês enxerguem bem e saibam o que está sendo feito. Bom, sem mais delongas, aí vamos aqui, né? Então eu tenho aí um exercício, aí o enunciado, né? O enunciado vai ser um enunciado tipo, né? Então eu falo aqui, calcule o traço unitário em massa de um concreto pelo método ABCP que atende às características abaixo. FCK 30 MPa, abatimento 70 mais ou menos 10, desvio padrão 5,5 MPa. O cimento que está sendo utilizado é um CP3. Na verdade, vocês devem ter percebido o tipo do cimento, ele não, meio que aqui para elaboração do traço acaba meio que sendo indiferente, né? O que vale é a sua resistência. Ali está 41, tá? 41 MPa, a resistência do cimento. Módulo de finura da areia 2,4. E aí as informações que não mudam, tá? Essas informações são informações físico-químicas dos materiais, então elas serão sempre as mesmas em todos os exercícios. Massa específica da areia 2.650 kg por metro cúbico, massa unitária da areia 1.500 kg por metro cúbico, lembrando a diferença de específico e unitário, né? A específica nós consideramos sem vazios, né? É apenas o material, né? Como se o material preenchesse tudo, e a unitária nós consideramos os vazios, o ar incorporado, tá? Então a massa unitária ela sempre vai ser menor
do que a massa específica, isso de qualquer material, tá? Não específica, não apenas aqui os agregados. Da brita 2.700 a específica, a unitária 1.450 e a massa específica do cimento 3.100 kg por metro cúbico. Bom, primeira informação que nós trabalhamos é o seguinte: a gente pega aqui o FCK, que é 30 MPa, o FCK do concreto, né, que nós desejamos. Perdão, antes disso a gente tem que fazer a correção, né, com o desvio padrão. Então vamos lá, né? Deixa eu abrir aqui. Isso aqui que eu estou fazendo, eu até optei aqui, em vez de eu... Se vocês viram aquele meu vídeo que eu já tinha gravado para a turma do semestre passado, tem um vídeo com a resolução desse exercício, até comentei na aula passada, até deixei o link aqui no bate-papo. Eu fiz à mão. Eu ia fazer à mão novamente, mas aí também eu não... Estava meio corrido, acabei não fazendo à mão. Mas é legal aqui que eu faço também um passo a passo aqui com vocês, tá? Então, a primeira coisa que nós fazemos é a correção da resistência. Correção da resistência de quem? Do concreto, né? A gente está trabalhando com concreto, então vai ser a correção da resistência do concreto. Bom, então vai ser o seguinte, né? Eu vou chamar aqui de FC, aquela equação, né, que nós temos, o FC 28, né, que na verdade é FCJ, que a gente considera o 28º dia. A equação é FCK mais 165, esse 165 é fixo, vezes o desvio padrão, tá? Então, fazendo aqui as substituições, né? Então, vai ser um FC 28, ele vai ser o FCK é 30, mais 165, vezes o desvio padrão. Eu sempre vou dar um desvio padrão para vocês, tá? Lembra lá a questão? Se eu tenho um desvio padrão menor, ele é um concreto mais elaborado, com alto rigor de elaboração. Se ele tem um desvio padrão mais alto, é um concreto feito sem rigor, feito meio a olho, assim, meio no jeitão, né? O que não queremos. Aqui eu estou no médio, né? Estou dando aí um FCK de 5,5, ou seja, né? Eu estou dando... Essa dúvida aí que apareceu. Esse FCK 5,5 é o que? Que tá na tabela aqui? Esse 5,5? É, isso aí. Então, esse 5,5 é o desvio padrão, né? Quem que é o desvio padrão? Quando a gente usa na... Condição B, isso mesmo. Isso, na equação, né? É o que eu acabei de falar agora. Quanto maior o desvio padrão, menos rigor no controle tecnológico desse concreto eu tenho. Quanto menor esse desvio padrão, um maior rigor, né, nesse controle tecnológico eu tenho. Eu tenho 3 condições, né, de acordo com o SNBR aqui, é 12655. Eu estou usando aqui uma condição intermediária, a condição B, né? Então estou falando aqui um desvio padrão 5,5. Bom, então aí eu venho aqui nessa continuação. 1,5, vamos fazer, tô fazendo junto também, tá? 1,5 vezes 1,5 não, 1,65 vezes 5,5 dá 9,075 mais 30 dá 39,075. 39, né? Quase. 39,075 MPa, tá? Então cheguei aí, né, fazendo a correção, né, da resistência do concreto que eu preciso, cheguei nesse valor aí, 39,075. Se você quiser usar a regra de arredondamento, fica 39,1
né? Então vamos por aqui, vai. 39,1 MPa. Isso. Aí eu posso falar que eu vou para um item 1, né? Quem que é esse item 1, né? O passo 1, né? Aí nesse passo 1 aí é o fator água espera aí. O computador é meu, né? Mas eu nunca sei onde é o negócio. Enfim, fator água-cimento, tá? Vou deixar assim, desse jeito. Era para ser aquele tracinho invertido. Ó, professor, Oi? deixa eu dar uma interrompidinha aqui. Ô, professor, só uma pergunta aqui, que eu já me confundi aqui no começo. FC28, esse 30, FC30 veio da onde? Do enunciado? Cadê o enunciado? Aqui, ó. Olha ele aqui. Ah, tá bom, tá bom. Já onde eu não... Tá bom. Bom, aí eu vou pro fator água-cimento. Ah, olha, achei aqui uma coisa. Aí sim, a gente vai nesse ponto aí que vocês colocaram que surgiu uma dúvida, né, também, que é o ábaco de Abrams. Tá aqui o ábaco. No meu deu 0,51. Então vamos lá, né? Vamos ver aqui. Eu falei que é um cimento de 41. Então esse aqui, a segunda linha aí de cima para baixo. Então eu venho aqui 39, tá? Eu não tenho 39,1, né? Não tenho um olho de lince, né? Então eu venho aqui, né? 39, abaixo do 40. Vou com a minha régua, né? Por isso que eu falo para imprimir, que é bom. Vou indo até eu bater aqui na linha do cimento. Tá aqui a linha do cimento escolhido, que é o cimento de resistência 41, que é essa segunda aí de cima para baixo. Aí eu vou baixando, né? Deixa eu ver se eu errei aqui. Deixa eu aumentar, né? Que meu olho é uma maravilha. Tô indo aqui, tô indo aqui. Tô indo. Cheguei aqui. Bati nessa segunda de cima para baixo, é a de 41 MPa o cimento, e baixo, para eu achar o fator água-cimento. E aí, como o Gabriel falou, 0,51. Achei aqui o fator água-cimento, 0,51. Então, primeiro item feito, né? Fator água-cimento, 0,51. Posso ir para um segundo item, né? Que eu posso falar que esse segundo item é o consumo de cimento. Como que é esse consumo de cimento? Eu já tenho que ir para uma tabela, né? Onde eu vejo isso daí, né? No próprio exemplo, ele nos dá essa sequência. A gente está seguindo exatamente a mesma sequência do exemplo que foi dado no exercício. Primeiro aqui, ó, fiz a correção, cheguei no fator água-cimento, depois eu estou indo no consumo consumo de água, depois é o consumo de cimento. Então vamos lá. Consumo de água é o segundo. Consumo de água, lembrando que sempre a gente está fazendo aqui para
1 metro cúbico de concreto, né? Então, a informação que eu tenho do fator água-cimento é para 1 kg de cimento, né? Então, para cada 1 kg de cimento, eu tenho 0,51 litros, né? Quase meio litro de água. Agora, quanto que eu vou ter desse consumo de água, né? Esse consumo de água, eu tenho que ver as informações que são dadas, duas informações, que são o slump, o abatimento, e o diâmetro máximo do meu agregado. Eu dei aqui, ó, diâmetro máximo 19 milímetros. E dei aqui um abatimento de 70, mais ou menos 10. Então eu vou nessa tabela. Deixa eu fazer outra pergunta. Faz. Da onde você coloca esses 10 aí? Que 10? Mais ou menos 10. Vai, se é 70, mais ou menos 10. Ou se é 80, se é... É uma tolerância. Quando a gente trabalha quando a gente tira o slump test lá na obra, existe uma tolerância, né? E a NBR que trata do slump test, ela nos dá essa tolerância, e essa tolerância aí que a gente está trabalhando é isso. Então é 70 mais ou menos 10 milímetros. Então eu posso trabalhar entre 60 e 80, tá? Ah, tudo bem, valeu. Bom, do exercício, 70 está aqui, nessa segunda linha, e eu estou trabalhando com 19 do agregado, cruzo os dois, chego aqui em 200 litros de água por metro cúbico de concreto. Tá? Então, vem aqui, 200 litros de água por metro cúbico de concreto. Tá? Então, cheguei no consumo de água. Agora sim, eu vou para o consumo de cimento. Também para cada metro cúbico de concreto, tá? E aí com as informações que eu colhi anteriormente, eu consigo chegar nesse consumo de cimento. Que informações são essas, né? Eu estou falando que eu tenho 1 kg de cimento para cada 0,51 litros de água. Uma regra de 3. Então, quantos quilos de cimento que eu vou ter para cada 200 litros, né? Já que eu tenho 200 litros de água para 1 metro cúbico de concreto. Uma regra de 3, se eu cruzo aí, fica 0,51x, estou cruzando, né? Então fica 0,51x igual 200. Então aí eu isolo o x, né, que é a incógnita que você quer saber. Vai ser igual a 200 dividido por 0,51. Isso vai dar um pouco mais que 400, né? 200 dividido por 0,51. Pouco não, um pouco menos. 392,16. 392,16 quilos. Estou usando regra de arredondamento com duas casas. Então, até aqui nós temos duas informações. Na verdade, 3 já, né? O fator água-cimento, que a gente achou lá na curva de Abrams. O consumo de água, que a gente pegou o slump e o diâmetro do agregado. Cruzamos ele na tabela onde tem essas duas informações e chegamos em 200 litros por metro cúbico de concreto. E a terceira informação, o consumo de cimento, que eu peguei o fator água-cimento, né? Porque fator água-cimento é isso aí, falando que 1 kg de cimento para cada 0,51 litros de água.
E aí, se eu sei que para 1 metro cúbico de concreto eu tenho 200 litros de água, quantos quilos de cimento eu vou ter para esse mesmo 1 metro cúbico de concreto? Eu cheguei nessa informação aí, 392,16 quilos. O quarto passo, isso aqui é receitona de bolo, seguindo esse passo a passo não tem erro, tá? Eu começo a entrar nos demais agregados, vai ser o consumo de agregado graúdo. E aí, vamos lá no exemplo, né? O que o exemplo está falando, né? Vamos no exemplo primeiro. É essa tabela que eu vou usar, tá? Mas vamos lá no exemplo lá primeiro, para vocês verem o que é. Então, consumo do agregado graúdo, a gente vai trabalhar com duas informações. O módulo de finura da areia e, de novo, né, o diâmetro máximo. Então, a gente tem no nosso exercício o módulo de finura 2,4 e o diâmetro, a gente já tinha visto lá atrás, o diâmetro máximo do agregado graúdo, 19 milímetros. Então, eu vou interpolar essas duas informações nessa tabela aqui, né? Estou falando aqui, ó, módulo de finura 2,4 e a dimensão máxima, né, do agregado graúdo, 19 milímetros. Cruzo essas duas informações, chego aqui em 0,710. Então, 0,710. O que? Até agora a gente está achando tudo em quilo e litro, em peso, né? 1 quilo é igual a 1 litro. Então, ali onde tem 200 litros é 200 quilos também. Isso para água, né? Agora aqui eu tenho uma coisa diferente, né? Isso aqui não, essa tabela está me dando em metros cúbicos. Metros cúbicos do quê? Metros cúbicos de brita, né? Metro cúbico de brita. Eu tenho 0,710 metros cúbicos de brita. E aqui vem uma outra dúvida que vocês não colocaram, mas é coerente que vocês tenham tido essa dúvida, que tem aquela parte lá que a gente fala da massa específica e da massa unitária. Porque eu não quero saber o volume, né? O volume já está aí, está dado, 0,710 metros cúbicos. Eu posso até falar algo assim do tipo, fica esquisito, mas na realidade é isso que está sendo dito. Metros cúbicos de concreto, tá? Então, o que eu estou falando aqui? Que eu tenho 0,710 metros cúbicos de brita solta, porque essa tabela me dá em solta, para cada metro cúbico de concreto, tá? Então, a gente abrevia, tá? Mas na realidade o que eu estou dizendo aqui é isso, o que a tabela me diz é isso, tá? Mas eu não quero saber esse volume, eu quero saber o peso. E aí você pode considerar uma outra regra de 3, né? Você pode falar assim, que para cada... Esse já é o resultado, já? Não, não é. 0,710? Ah, tudo bem. Não é. O que eu quero saber é o peso, que a gente pode chamar assim de consumo de brita, tá? Que vai ser quem o consumo de brita? Vai ser 0,710, isso também é uma outra regra de 3, tá? Vezes, e aí vem quem? Massa específica ou massa unitária? Eis o grande dilema que se tem às vezes também. Como aquela tabela nos dá informação em solta, então se eu estou aqui trabalhando em solto, eu vou trabalhar aqui com quem? Com aquele que tem a massa menor, né? A gente já viu isso daqui, né? Então vem aqui, ó, da brita, a massa específica que não tem vazios é 2.700 kg por metro cúbico. A massa unitária, que considera os vazios e tudo que é solto, aquela brita que está solta lá no pátio, ela tem ar incorporado, tem aqui 1.450 kg por metro cúbico. Então é essa que a gente vai trabalhar aqui.
Então vem 0,710 vezes 1,450. E aí sim, eu vou achar em peso isso, tá? Vai ser 0,710 vezes 1,450. E aí eu acho aqui 1.029,5 quilos. 1.029,5 quilos. Vejam que quando eu falo que isso aqui é uma outra regra de 3, sim, por que é uma outra regra de 3? Porque se eu estou falando que aqui na densidade eu tenho 1.450, eu estou falando assim, eu tenho 1.450 quilos de brita para 1 metro cúbico de concreto. Agora, para 1 metro cúbico, não de concreto, 1 metro cúbico de brita, aqui no caso, a gente tem que pensar. Ô, caceta. Agora, se eu tenho aqui 0,710, se em 1 metro cúbico dessa brita eu tenho 1.450 quilos, em 0,710 metros cúbicos, eu vou ter quantos quilos? Essa é a regra de 3 que está sendo feita, que é o que está aí em cima. Então eu vou pôr aqui como Y. Eu só coloquei aqui para que fique uma coerência. Então eu estou cruzando isso, né? Cheguei aqui em 1.450 vezes 0,710. Faltou o M aqui. Chego no valor aqui de 1.029,5 quilos. Quilo de brita. Só que esse quilo aqui, ele também não é só quilo, tá? Isso daqui é o quilo para 1 metro cúbico de concreto. Essas coisas que confundem um pouco, esse passo a passo. Quando a gente está falando de metro cúbico de brita, quando a gente está falando de metro cúbico do concreto todo, e a gente só chega nisso fazendo, pensando. Então, volto a recomendar. Hoje é dia 23 de novembro. Parece que tem bastante tempo aí para o dia 16. Mas eu já tenho essa surpresa preparada aí, que são provas individuais, né? E quase a prova toda é isso, né? Então, como que faremos? Temos que arregaçar as mangas aí, e dúvidas que existirem serem sanadas, perguntadas. Bom, então aqui no quarto, né, vamos recapitular, consumo de agregado graúdo. O que eu fiz? Eu interpolei duas informações, que é o módulo de finura, que era 2,4, e o diâmetro da brita, 19. Cheguei em 0,710 metros cúbicos de brita solta para 1 metro cúbico de concreto. Se você vê o nosso material, isso aqui é uma equação, tá? Isso aqui já é dado, essa equação. Porém, essa equação nada mais é do que uma regra de 3. É o que eu quis mostrar aqui para vocês. Mas é uma equação. Então, você sempre vai fazer o que nessa equação aqui? O valor que você achou do volume dessa brita solta, vezes a sua massa unitária, que é aquela que tem ar incorporado. Afinal de contas, essa brita está solta, ela tem ar incorporado. E aí eu vou ter o consumo de brita. Estou usando até a terminologia que é dada no nosso material de apoio. Acho o meu consumo de brita em quilo, 1.029,5 kg. Vou para o quinto passo. Quinto passo vai ser consumo de quem? Eu já tenho água, já tenho cimento, já tenho brita, sobrou areia, né? Então, consumo de areia. O consumo de areia... Professor, Sim. surgiu outra dúvida aí. De acordo com a tabela, a brita, quando você coloca a brita 1, só solta, aí eu entendi que você tem que considerar os 30% e os 70%. Não é verdade? Não, você está misturando as bolas. O exercício do exemplo
eu falava que tinha brita 1 e brita 2. Nesse daqui eu não tenho discriminação de brita. É uma brita só. Eu não estou nem falando se ela é 1, 2, 3. Pelo tamanho dela, dá pra gente saber. Eu estou falando que ela tem 19 milímetros. Porém, eu estou falando que eu só tenho um tipo de brita. Então aqui eu não faço divisão desse peso aqui achado. No exemplo do material de apoio, eu pego isso aqui e estou dividindo 80% para brita 1, 20% para brita 2. Aqui não, aqui é 100% dessa brita aí, que tem um diâmetro máximo de 19 milímetros. Ponto. Acabou. É que aqui na página 27, se você ver a tabela, tá brita 0, brita 1. Na proporção tá os 30% e 70%. Aí, isso mesmo. Pois é. Mas veja só, eu só estou falando que eu tenho um tipo de brita. Eu não estou falando nem se é brita 0, 1, 2, 3, eu não estou falando isso. Então chegou nesse ponto aqui, isso aqui eu teria que falar para você, eu tenho 2 tipos de brita. Eu não estou trabalhando com 2 tipos de brita, eu estou trabalhando com um tipo de brita. Ah, entendi. Aí então, de acordo com o exercício, você vai mencionar 2 tipos de brita, 3. Sim, eu tenho que mencionar. É como eu falei para vocês, é bem uma receita de bolo mesmo. Eu não mencionei nada, eu só falei aqui, diâmetro máximo da brita 19 milímetros, morreu. É um tipo de brita só. Acabou. Só. Então, todo esse peso aqui que você achou, ele é para esse único tipo de brita. Agora, se eu tenho mais de um tipo de brita, eu vou falar essa proporção que você colocou aí da página 27 e eu falo a proporção que tem. Mas já adianto, eu não vou ficar fazendo esse tipo de proporção não, tá? Então eu vou trabalhar sempre com um tipo de brita, tá? Beleza. Certo. Bom, volume de areia, consumo de areia, o volume de areia é a mesma coisa. Primeiro eu acho o volume, depois eu vou achar o peso da areia. Tem uma equação, né? O que fala essa equação aqui? Eu tenho o valor de todo mundo, a areia é o que sobrou. Então vai ser 1 menos. Posso falar aqui consumo de cimento, tá? CC. Dividido pela massa específica do cimento. Por que massa específica do cimento? Porque agora esse 1 aqui da equação é 1 metro cúbico de concreto. Então lá dentro do concreto eu tenho muito pouco ou nada de ar. Então eu considero aquela massa específica, que é quando eu não tenho ar incorporado. É quando eu não tenho vazios. É quando eu tenho só o material. Então essa equação me fala que é 1, o volume de areia vai ser o total menos todos os outros que eu tenho, que é o consumo de cimento, abro um parênteses, né? Consumo de cimento dividido pela massa específica do cimento, mais consumo de brita, que a gente já achou, dividido pela massa específica da brita, mais o consumo de água dividido pela massa específica da água, que é 1000. Né? Substituo esses valores, isso que eu coloquei em cima é uma fórmula, tá? Não tem nada de diferente. Só vou substituindo agora os valores. Consumo de cimento, quem que foi? Foi aqui, ó, 392,16. 392,16 dividido pela massa específica do cimento, que é 3.100. Mais consumo da brita, 1029,5 dividido pela massa específica da brita, que é 2
2.700. Mais esses valores 3.100, 2.700 do enunciado, né? A gente está tudo no enunciado. O consumo de água foi 200, né? Litros. 200, tá aqui. 200. Então vai ser 200 dividido por 1.000. 1.000 não tem essa informação, tá? Mas a massa específica da água é 1.000, tá? Então 1.000. Sempre 1.000, né? Sempre 1.000. 1.000 quilos por metro cúbico. Tudo bem. Bom, aí resolvo, né, o que está aí dentro dos parênteses primeiro. Então vamos lá, vamos fazer aqui porque eu não fiz também, né? Então 392,16 dividido por 3.100, 0,127. Estou usando... Não, vou usar duas casas, vai. Então vai ser 0,13. Então 0,13. Mais 1.029,5 dividido por 2.700 dá 0,38. 0,38. Mais, faltou só a parte da água, uma conta direta, né? 200 dividido por 1.000, 0,2. 0,2. Então, resolvendo agora todo mundo, vai ficar 1 menos. Isso aqui faltou um menos aqui no começo da equação, né? Que eu estou subtraindo, né? Estou tirando todo mundo do total que eu já tenho do volume total do concreto, né? Então, o que tem aí dentro do parênteses, ponto 13 mais ponto 38 mais ponto 2 dá 0,71. Então, fica 1 menos 0,71. Essa parte, ela é tranquila, porém, eu também vejo, às vezes, dificuldades, mas é por conta da manipulação matemática. Porém, mesmo assim, é uma equação de primeiro grau, tá? Então, aqui, quando há erros, é por alguma desatenção de alguma tecla a mais que você apertou na calculadora. Enfim, entra sempre aquela máxima que eu costumo falar muito para vocês. Calculadora é um instrumento, quase uma escova de dente, né? Íntimo, né? Então você tem que saber muito bem como funciona a sua calculadora para que você não tenha erros em cima da manipulação dela. Bom, essa conta, então, eu vou chegar em 0,29. 0,29 o quê? Metros cúbicos, que é o volume de areia. Mas eu não quero saber o volume, eu quero saber o peso, né? Então eu vou falar aqui, consumo de areia vai ser 0,29 vezes... E aí, quem que eu uso aqui, né? Se na equação aqui eu estou trabalhando só com a massa específica de todo mundo, agora aqui eu também tenho que trabalhar com a massa específica da areia. Que quem é a massa específica da areia? 1.500. Quanto? 1.500. Não é 1.500? Não, é específica. 2.650. A específica, 2.650. Isso. Porque essas nuances que eu falo que a gente tem que prestar atenção. Por quê? Porque são elas que a gente erra. Então, assim, por que aqui eu usei massa específica? Porque na equação eu usei massa específica com todo mundo. Então, quando eu for saber o peso da areia, eu também tenho que usar massa específica.
Agora da brita, por que eu usei massa unitária? Porque ela está solta. A tabela me dá ela solta. Quer perguntar? Você ia perguntar isso? Porque eu tenho na brita eu tenho as duas referências. Eu tenho massa específica de 2.700 e tem a massa unitária de 1.450. Sim, mas você não usa. E na areia também, você tem as duas aí, né? Tem a informação das duas. Então, essa é a pergunta. Por que na brita eu uso a massa unitária? É por causa do preenchimento dos vazios? Porque essa tabela aqui, naquele outro material de apoio que eu dei para vocês, que é um texto, ele fala que essa tabela é o volume do agregado graúdo solto. Então, se é o volume do agregado graúdo solto, é porque eu tenho vazio entre o agregado. Então, se eu tenho vazio entre os agregados, eu uso massa unitária. Agora, na areia... Então, é exatamente isso, porque tem um vazio. Exatamente isso. Agora, na areia, eu uso massa específica. Por quê? Porque nessa equação... Não tem, é bem menor, né? Eu não tenho vazio, né? Eu já estou considerando aqui o 1 metro cúbico de concreto pronto. Então, se eu estou considerando 1 metro cúbico de concreto pronto, eu não tenho vazio dentro desse concreto. Eu não tenho ar. Então, eu considero a massa específica da areia quando eu for saber o seu peso. E aí aqui eu chego, né, fazendo essa conta, em 768,5 quilos de areia. E aí o último passo, que a gente pode chamar de passo 6, vai ser realmente o que foi perguntado, que é o traço, né? Quem que vai ser o traço? Traço é sempre que é o 1 do cimento, né? Para tanto de areia, para tanto de brita, para tanto de água. Água cimento. Vou jogar isso tudo para baixo. Bom, aqui vai ser quanto que eu vou ter de cimento. Se é para eu chegar em 1, não é um jeito mais direto de fazer. Eu pego 392,16. Na verdade, eu estou fazendo aqui uma proporção também, né? 392,16 dividido por 392,16 está para areia. Eu vou pegar 300, aliás, eu vou dividir pelo cimento. Areia 768,5. 768,5 dividido pelo cimento, que é tudo em relação ao cimento, né? 392,5, assim como a brita 1029,5 dividido pelo cimento, 392,16. E por fim, vai ser a água, né? Nós tínhamos a água 200 dividido por 392,5. Isso a gente já sabe que vai ter que dar lá o 0,51. Bom, aqui vai dar 1, né? 392,16 por 392,16. Agora a areia, qual vai ser a proporção unitária, né? A gente chama de traço unitário. Por quê? Porque é o unitário do 1 do cimento. 1 kg de cimento, qual a proporção dos demais?
Então, 768,5 dividido por 392,16, 1,96. Estou usando arredondamento aqui também, tá? 1,96. O terceiro ali, a brita, 1029,5. 1029,5 dividido por 392,16 dá 2,63. 2,63. Agora aqui vai dar 0,51, mas vamos fazer a conta também. Dá 200 dividido por 392,16, 0,51. Tem que dar 0,51, que é o que a gente já tem de fator aguacimento lá de cima. Então a resposta desse exercício, do que foi perguntado, é isso. Aos que fizeram até o final, se deu uma pequena diferença aqui, é o arredondamento que vocês usaram, tá? Aos que chegaram aqui, ou próximo disso, devido ao arredondamento, parabéns. Aos demais, corram atrás. Perguntas? Professor, todos os resultados que bater na calculadora, você sempre vai utilizar as duas casas, né? Quando a terceira for maior que 5 ou 5, você arredonda para cima, né? Sim, eu estou fazendo assim. Eu estou usando duas casas decimais, usando a regra de arredondamento, é isso que você falou agora. A terceira casa sendo maior ou igual a 5, eu aumento um decimal do anterior. Se for menor, eu não aumento nada, só corto. Professor, o senhor pode disponibilizar isso aí lá no EAD Box pra gente seguir esse passo a passo aí? Sim, vou salvar aqui e aí eu já jogo lá para vocês. Essa correção, né? Beleza. É porque aí fica mais fácil da gente ir acompanhando a conta, né? Não, beleza. Assim, é um passo a passo que eu fiz, tá? Nada impede de vocês fazerem outro, tá? É que eu acho que seguindo isso, não tem erro. E é algo, assim, extremamente mecânico. Esse passo a passo. É como eu falei, é igual andar de bicicleta. Quando você menos vê, você já está andando, já está indo embora. Aí não tem problema. Essa aula nossa hoje é a 10, né? Então eu vou pôr aqui como aula 9, tá? Concreto. E aí eu coloco lá no EAD Box para vocês a correção desse exercício. Eu não coloquei ainda lá no EAD Box, eu não preenchi a aula 10 de hoje, eu já finalizando a aula aqui eu já preencho. Mas vamos lá. Eu vou querer... Deixa eu até fazer junto aqui com vocês, vai. Senão depois eu falo uma coisa e esqueço. Vão perguntando aí enquanto isso. Eu só estou montando aqui o exercício que eu vou cobrar de vocês. Ô, professor. Sim. No passo 5, peraí, deixa eu só ver aqui. Volume da areia, que é 1, né? Menos Certo. Menos o consumo de cimento, é isso? Isso, CC é consumo de cimento. Menos massa específica do cimento. Não é menos, é dividido. É consumo do cimento dividido pela massa específica do cimento. Mais o consumo de brita. Dividido pela massa específica da brita. Mais o consumo da água dividido pela massa específica da água. Mostra esse sexto passo, professor, aí para mim, fazendo favor. O sexto passo. Diga. É só para... Só para ver? Chegou nisso? Isso aí. Chegou em que aí? Parecido? Agora sim. Esse sexto passo é isso aqui, ó. Quer ver? Vamos lá no material de apoio nosso.
Ó, esse aqui é aquele, tá? Aqui do consumo da areia, tá? Isso aqui é fixo, por isso que eu falo que o negócio fica mecânico, porque é tudo igual, tá? Só mudam os valores iniciais. E o sexto passo é isso aqui, ó. Que eu estou colocando aqui, traço unitário, né? Então aqui, consumo de cimento dividido pelo consumo de cimento, consumo da areia, né? Aqui ele chamou de M, né? De miúdo, né? Pelo consumo de cimento, consumo de brita pelo consumo de cimento e consumo de água pelo consumo de cimento. Uma proporção, todo mundo sempre em relação ao cimento. Perguntas? A minha pergunta mais teórica. Pode falar, Paulo. Pode falar? A pergunta é o seguinte, Rafael. Eu estou olhando aqui naquele material seu, no PDF, eu coloquei aqui. Quando você dá a medida do diâmetro máximo da brita, de 19 milímetros, né? Aí você tem uma tabela aqui, que é método de dosagem e determinação aproximada de consumo de água. Aí eu tenho aqui consumo de água aproximada, que é uma tabelinha, é abatimento, que vem de 40 a 60, 60 a 80, 80 a 100. Aí eu vou cruzar elas aqui. Então, deu 19. Aqui você tem 9,5, 19, 25, 32, 38. Aí você colocou a referência de abatimento, que é abatimento 70 mais ou menos 10. 10? Certo. Aí eu cruzo, eu pego essas informações de 200 litros de consumo, é aqui? Isso, De ó, água? tá aqui na tela, né? Eu tô falando, o 70 ele tá aqui, né? Deixa eu ver se é essa. Isso, é aqui, essa mesmo. O 70 ele tá aqui. Eu tô falando que o tamanho do agregado graúdo máximo é 19. Então eu cruzo, né? Cruzo um com o outro, cheguei aqui em 200. Se eu tivesse falado que o agregado graúdo máximo era 32 e esse mesmo 70 aí, por exemplo, seria 190 litros de água por metro cúbico de concreto. E aí é isso aqui que vai me dar o consumo de água e o próximo passo disso lá é o consumo do cimento. Entendi. Essa referência aí, só para eu tirar uma dúvida. Deixa eu só uma pausa, só, Paulo, só um minuto. Deixa eu tá bom. Finalizar a gravação para não dar nenhum problema, tá bom? Aí tá a gente bom. continua aqui normal. Peraí.